Olá meninas, mais uma vez estamos juntas aqui para aprender mais uma peça em cartonagem. Hoje eu quero ensinar para vocês este mini risque-rabisque. Nós temos ele aqui no tema infantil, mas ele também pode ser feito em temas florais. Fica uma graça, serve para colocar recadinhos, muitas utilidades. Para fazer ele, nós vamos precisar do papelão cinza, né? E nós temos dois tipos, que é o papelão cinza dos dois lados e o cinza que você pode encontrar também cinza em um lado e branco na outra parte, ok? Eu já deixei algumas coisas adiantadas, que é para vocês verem que é uma peça bem básica e super prática de ser feita. Vamos começar? Então, nós vamos colocar aqui o nosso recipiente. Eu uso geralmente essas bandejinhas descartáveis, que elas são muito práticas, né? No rolinho, vocês sabem que a gente tem que espalhar bem a cola nele. Ele fica bem, absorve bem a cola. Aí a gente passa com um certo cuidadinho para não deixar muita cola, que é para não manchar o tecido. Tiramos aqui mais um pouquinho de cola. Quando a gente vai a uma consulta médica com o filho, para ele ficar bem calminho, ele fica ali se divertindo com risque-rabisque, fazendo, né, seus desenhinhos. Eu já coloquei aqui, nosso tecido já tem uma partezinha cortada, né? Eu vou colocar ele primeiro, fiz a marquinha aqui, que eu centralizei o nosso tecido. Então eu venho aqui na marquinha que eu fiz, de um lado, do outro. Aí coloco. Do outro lado a gente passa a mão delicadamente, que é para não ter perigo de manchar o nosso tecido com a cola, né, vazando para o outro lado. Aí, nos cantos, por exemplo, o tecido está assim. Aí nós temos que cortar os 4 cantos para fazer o acabamento. Então eu já cortei 3, deixando adiantado, né? Cortamos aqui. É sempre bom ter um lixinho de mesa, né? Ele nos ajuda bastante. Agora, com o auxílio do pincel, eu vou fazer a virada desse tecido para dar acabamento. Então, passei a cola aqui nos cantinhos. A cola geralmente é da largura do tecido que eu tenho. Pego a espátula e puxo, deixo bem esticadinho. Aqui no cantinho eu faço uma dobrinha, tá vendo? Do outro lado também faço uma dobrinha. Agora a gente faz aqui o outro lado. É prático, isso aqui não custa caro. Você pode fazer como lembrancinha também de aniversário dos seus filhos, no tema infantil. Você pode usar isso aqui também em chá de cozinha. Agora aqui, ó, esse tiquinho de tecido que sobrou, eu corto. Uma ponta, a outra. E aqui nem teve.
Agora nós vamos na parte inferior, passando a cola. Viramos também. O outro lado. Viu que quando a gente vira essa pontinha, o acabamento fica perfeito. Quer ver? Ó. Tá vendo? Bem interessante. Então, aqui eu já tenho a minha parte de trás do risque rabisque, certo? Agora, essa parte aqui é a parte menor. Eu já revesti, que ela é igualzinha a essa, certo? Então, aqui nós vamos colocar essa parte de cima, onde vai segurar o papel. Então, a gente passa a cola aqui com o rolinho. Tenha sempre um paninho úmido para limpar ou sua mesa ou sua base de corte. E deixar o seu trabalho sempre bem limpinho. Aí colocamos aqui nas corujinhas. Aí esta outra parte que a gente vai fazer acabamento, nós vamos passar cola e virar com a espátula. Aqui no cantinho eu dou uma leve puxadinha, que vocês já vão entender por quê. E aí, esse pouquinho de tecido que sobra, eu também venho aqui e corto. Agora vocês vão entender. Por que que eu deixei essa viradinha? Porque quando a gente for aqui, nós vamos abraçar e ele vai ficar com um acabamento perfeito. Então, nós viramos ele aqui, que agora é a hora que a gente vai colar ele nessa outra peça. Então, centralizo direitinho e venho com o pincel. Primeiro as laterais. Venho de novo aqui com a espátula, um pouquinho, uma sujeirinha de cola aqui nos cantinhos. Virei. O outro lado também virei. E aqui eu faço a mesma coisa. Dou uma puxadinha deste lado, uma puxadinha deste lado. Corto, que é para não ficar um acabamento alto. Corto aqui os dois ladinhos. Aí nós vamos de novo, passando a cola aqui, passo no tecido e nessa parte de cima. Aí nós viramos. Tá pronta a minha parte de cima, certo? Agora nós vamos aqui nas cantoneiras. Eu já deixei uma pronta, porque nós temos uma corujinha e eu centralizo a figura, né? Nas cantoneiras. Então eu vou te mostrar agora como que se faz isso. Como ela é uma peça muito pequenininha, eu passo pincel mesmo. Então a gente passou a cola. Já marquei aqui aonde eu vou querer, porque não é uma figura como as florzinhas, que não tem assim, cabeça para cima, cabeça para baixo, enfim. Aqui de novo, com a minha espátula eu viro, aperto os cantinhos. Aí agora eu vou colocar minhas cantoneiras. Então, eu venho aqui nesse ladinho, ajeito bem o triângulo aqui, passo a cola e passo a cola aqui no tecido também para ajudar. Sempre o uso da espátula. Esse uso da espátula é fundamental porque ele puxa direitinho, não deixando bolha no nosso trabalho. Mais um pouquinho de cola aqui e virou. Pronto, agora a outra. Coloco de novo aqui dentro
esquadro, passo a cola no tecido também. E agora eu viro com a espátula, dou aquela viradinha que vocês já estão conhecendo, né? Pra dar um bom acabamento. Cortei, passo a cola aqui e viro. Aqui. Estamos já com essa parte finalizada. Agora, aqui, no caso, a gente mede 3 centímetros, eu faço assim, né? 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro, para colocar a fita. A nossa fita, ela tem 30 centímetros. Então, eu vou colocar aqui na marcação de 3 centímetros para dentro, vou prendê-la com um pedaço de fita adesiva. E do outro lado também. Você tá vendo que eu tô fazendo para dentro da marquinha de 3 centímetros, que é para tudo ficar igual. Depois disso feito, nós vamos passar cola generosa aqui nessa peça, porque ela tem que ficar bem colada com a outra. Então, você não pode ficar com medo e nem pôr pouca cola. Então, a gente, nas beiradas, nas laterais, né, melhor dizendo, a gente coloca a cola de dentro para fora. Então, a gente é generosa, mas tem que passar o pincel, porque senão, quando você comprimir uma parte com a outra, a cola vai para fora. E nós não queremos que isso aconteça, porque é capaz de sujar alguma parte da nossa peça, não é verdade? Então, aqui mais um pouquinho de cola. E como eu disse, sempre um paninho úmido por perto, pra gente já ir tirando a cola do meio do caminho. Aqui, ó, nós vamos centralizar, porque tem que sobrar uns 3 milímetros de cada lado. Olha aqui, sobrando, tá vendo? Sobrando um pouquinho aqui, ali. E a gente vai vendo todas as partes iguais. E finalizamos. Para que ele fique seco e bem bonito, o que nós fazemos? Nós colocamos um pouquinho, ou você pode pôr um peso em cima dele, livros, né, por exemplo, ou você pode pôr a fita adesiva nos cantos principais e deixa secar por umas 3 horas, que aí ele vai ficar perfeito e pronto para ser usado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que, se vocês também quiserem algum outro tipo, um bloquinho, um caderninho, a gente pode estar pensando nisso numa próxima aula. Depois vocês cortam o sulfite ao meio para colocar as folhinhas aqui. E assim está pronto o nosso mini risque-rabisque. Quando a gente coloca as folhas, meia folha de sulfite, vai ficar assim. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.